queridos, boa noite a todos. Não sei se você está assistindo à noite ou de dia, então eu dou um olá a todos. Estamos fazendo aqui a aula de número 8 da matéria de Geografia e História Bíblica, na Igreja Brasil para Cristo, aqui do Capão Raso. Esse que vos fala é o pastor Abner, vocês conhecem, aqueles que fazem o curso comigo, e nós vamos falar, depois que já falamos de algumas regiões citadas no Novo Testamento, nós vamos falar agora das 7 igrejas da Ásia. Nas aulas anteriores nós falamos a respeito da cultura helênica e as cidades que foram influenciadas pelo helenismo. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera, que parece que mexeu nela. Isso, assim está melhor. Falamos a respeito então das cidades do Novo Testamento, as cidades que eram dominadas pelo Império Romano, e agora nós vamos falar sobre a região da Ásia, e das 7 igrejas da Ásia. Com relação à Ásia, nós temos 4 concepções, entre elas a Turquia Oriental, a Turquia Oriental, toda essa parte aqui, nesse mapa que eu desenhei para vocês, a Ásia no Oriente Médio, que pega essa parte aqui do Oriente, a Ásia, que é o continente asiático, que vai a leste, então, e agora, nessa aula nós veremos aonde estão plantadas as igrejas da Ásia, as famosas igrejas da Ásia, ali do começo do livro de Apocalipse. Eu vou ter que gravar vários vídeos, por conta de espaço até mesmo no celular e da forma que é feita a gravação, mas eu peço que você acesse depois o vídeo completo. Eu vou passar o link com o vídeo completo depois que eu montar o vídeo e passar para vocês. Eu tentei gravar ele inteiro, porém dessa forma acabou não tendo como postar. Então eu vou falando aqui para vocês nessa aula, a respeito de cada uma das cidades das 7 igrejas, que foram mencionadas por João, onde alguma delas, dentre as quais, elas são resultado também do trabalho do apóstolo Paulo. E incluiremos também esse aqui, ó, que está circulado também, na verdade mais ou menos nessa região aqui, porque é um arquipélago com muitas ilhas pequenininhas. Então é mais ou menos nessa região aqui que nós temos a ilha de Patmos, que ela representa aí também o lugar onde se encerra a atividade neotestamentária, onde o Senhor então revelou o Apocalipse a João. Quando citamos na aula de número 6, as cidades dominadas por Roma, estavam entre essas as 7 cidades da Ásia. Eu vou citar elas para vocês antes de nós estudarmos uma a uma. Éfeso, Éfeso que está aqui, Pérgamo, que está lá ao norte, Tiatira, um pouco mais ao sudoeste aqui, temos Sardes também, um pouco mais ao sul de Tiatira, temos a Filadélfia ao sul de Sardes,
Tá? Temos Esmirna aqui a oeste aqui da Ásia Menor, né? E a Laodiceia bem ao sul ali de todas elas, tá bom? E nós vamos então em 8 pontos, né? Trazer aí então a explicação que a nossa apostila de BBC traz, né? As informações que traz a respeito de cada uma dessas cidades. Aqui está o mapa, né? Que aparece aqui o continente africano aqui embaixo, o Egito, o delta do Nilo, né? Temos aqui o Mar Vermelho, onde o povo passou, né? Aqui mais para baixo é o Sinai, né? Nós temos também aqui o Mar Morto, Jerusalém aqui próximo ao Mar Morto, próximo ao Rio Jordão também, tá? Temos o Rio Jordão, ali o Mar da Galileia. Trouxe também para ver a distância de Jerusalém até Antioquia da Síria, onde era a base missionária, né, da igreja. Tínhamos o centro aqui em Jerusalém, o centro do cristianismo aqui em Jerusalém, porém a base missionária que enviou os missionários para o ocidente, né, estava aqui em Antioquia da Síria, né? Daqui partiu Paulo para suas viagens missionárias. Temos aqui a ilha de Chipre também, né? Esse marzão grandão aqui é o Mar Grande na Bíblia, que é o Mar Mediterrâneo, né? A ilha de Creta, né? Temos aqui a cidade de Corinto, né? Aqui tem várias cidades, inclusive Atenas, né? Atenas, Filipos, todas as cidades aqui nessa região, tá? Lá em cima nós temos o Mar Negro, né? Aqui é o Mar Egeu, onde banha essas cidades aqui que nós estamos estudando agora. Temos a ilha de Malta, né? Aqui próximo à Itália. Temos a Itália e Roma aqui, o destino final, né, de Pedro, destino final também de João, de Paulo, né? João, né, que é enviado para Patmos então, né? E daí nós vamos comentar um pouquinho a respeito desse mapa também, tá? Aqui embaixo também tem o delta do Nilo, né? Não sei se eu já tinha mencionado, mas então nós temos algumas informações importantes nesse mapa aqui. E nós vamos começar, né, com Éfeso, né? Eu vou dar uma pausa no vídeo para a questão de postagem, tá? E na sequência falaremos a respeito de Éfeso, né? A primeira igreja que está registrada em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Bem, vamos iniciar essa parte falando sobre Éfeso, né? Primeiramente vamos ler a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o 7. Que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar
o seu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Dessa igreja Éfeso, né, dessa cidade de Éfeso, que fica mais ou menos aqui, próximo ao mar Egeu, tá? Nós temos as seguintes informações. A mais importante da Ásia. Ela era grande e linda, né? 5 quilômetros do mar Egeu, e nessa cidade estava o templo de Diana, né? Para os romanos Diana, para os gregos Artemis, né? Ou Diana ou Artemis. Sua imagem provavelmente tenha sido esculpida pela queda de um meteorito, o que justificaria a fama de ter caído do céu, conforme Atos capítulo 19, versículo 35. O seu maior mal era a sua famosa idolatria, né? que aparece também como obra nicolaíta. Né? Paulo permaneceu nessa cidade por 2 anos pregando o evangelho, onde muitos se tornaram cristãos. Né? Os judeus nessa região eram muito numerosos, e no tempo de Constantino, né, muitos templos cristãos foram construídos neste local. Por ser uma matéria de geografia e história, né, não são muitas as informações que são trazidas. Né, a parte de quilômetros quadrados e tudo mais, a área total, né, quando nós digitalizarmos o material, ou até mesmo quando chegar a apostila dos irmãos, né, vocês podem estar lendo na sua apostila. Eu trago aqui as informações principais, né, e conforme o texto bíblico aqui traz para a gente. Né? Então aqui nós vemos que eles eram fiéis, né, que eles permaneceram, né, perseverantes, né, tinham obras, tinham trabalho e perseverança constante, né, com o Senhor, porém eles tinham um grande mal, que era a famosa idolatria de Éfeso. Né? O que nós vemos aí é a questão aí também do templo a Diana. Né? Aproveitando essa segunda gravação aqui, né, eu trago também a igreja de Esmirna, né, que fica um pouco ao norte de Éfeso. Tá? O significado de Esmirna, né, o significado do nome, né, vem da grande produção, da produção em abundância da planta que produz a mirra, né, ou da própria planta chamada mirra. Né? A cidade era terrivelmente pagã. Né? Então a questão religiosa, né, traz o paganismo mesmo, traz aí a questão aí de muita idolatria, muitos deuses, né, o paganismo aflorado terrivelmente nessa cidade. Tá? A igreja talvez não fosse tão grande, mas era viva e poderosa em sua atuação na região. Tá? Eram também perseverantes em toda a tribulação que sofriam, e tinham poucas posses, mas eram ricos no céu. Antes de nós terminarmos essas informações, eu quero ler o que diz a palavra do Senhor a respeito de Esmirna, do versículo 8 até o 11, que diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte,
eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então nós vemos aí que eles eram perseverantes nas suas tribulações, né? Eles eram pobres, né? Porém, né, é mencionado aqui, né? Vocês são pobres de posses, mas são ricos, né? Ricos aonde? Ricos no espiritual, ricos nas coisas de Deus, ricos no céu, né? Conforme o que nós vemos Jesus falando, que não é para que se ajunte tesouros na terra, aqui os tesouros materiais, mas que nós buscássemos ajuntar tesouros no céu. Assim era a igreja de Esmirna. Fala aqui a respeito também sobre o diabo lançando eles na prisão, né? As autoridades aí, então, que por muitas vezes são colocadas como a força contra o trabalho de Deus. E daí nós sabemos que o diabo, Satanás, todos esses nomes falam a respeito do adversário, aquele que vem contra os planos de Deus, né? E no caso aqui, a igreja mencionava esses nomes, né? O trono de Satanás, o templo de Satanás, os enviados de Satanás, todos esses, né? O próprio nome diabo, né? Por muitas vezes as autoridades romanas, por muitas vezes também as autoridades judias, né? Os judeus que perseguiam a igreja, né? Por muitas vezes eles eram chamados de diabo, chamados de Satanás, e no caso aqui, nesse texto, é assim que está nos aparecendo. Tá? Segundo a tradição, voltando aqui para as informações, segundo a tradição, o seu pastor Policarpo foi martirizado em Esmirna em 169 depois de Cristo. Tá? A próxima igreja que nós vamos tratar é a igreja de Pérgamo, né? É o ponto 3 da nossa apostila, da lição 8, tá? Que está registrado em Apocalipse 2, versículos 12 até o 17. Né? Como eu já fiz um outro vídeo para que seja possível a edição, tá? Eu vou dar uma pausinha e depois nós voltamos com a próxima igreja, né? A igreja de Pérgamo. Beleza? Ok? Vamos para Pérgamo. Tá? Pérgamo que fica aqui mais ao norte dessa região. Tá? Essa estrelinha aqui. Tá? E que aparece em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, que diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé. A sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele
que o recebe. Dentro das nossas informações da apostila, né, mostra que Pérgamo era rica e importante, uma cidade rica e importante, né, crescida à sombra do helenismo, né, como nós vimos as cidades helenistas, né, as cidades de cultura helenista, né, nós vemos também Pérgamo aqui que cresceu à sombra deste helenismo, né, então vem muito da questão religiosa, vem muito da questão cultural, né, a questão da prostituição e tudo mais, né, um centro comercial, militar e religioso muito importante. Tá? Pérgamo também era um centro comercial, militar e religioso bem importante. Possuía, esse daqui eu anotei porque eu achei bem interessante na nossa apostila, né? Até pelo tamanho, pela grandiosidade do empreendimento, né? Possuía uma biblioteca, quase como a de Alexandria, né? A grande biblioteca da Alexandria, né? Então eu achei interessante colocar aqui para nós essa informação nesse vídeo para que nós pudéssemos guardar em nossas mentes. A vida religiosa de Pérgamo era muito intensa, né? Como capital da província, né? Era uma capital da província romana, né? E como capital da província fazia culto ao imperador e a Roma, né? Então isso trazia aí um prejuízo muito grande diante do Senhor, né? Pela questão do culto ao imperador e a Roma. A incessante idolatria, né? E o que aparece ali também, o trono de Satanás, né? Aonde habita Satanás, né? Como nós mencionamos pouco no vídeo anterior e anteriormente nesse vídeo completo, tá? O trono de Satanás, a casa de Satanás, todas essas coisas, né, são das autoridades, tanto romanas como dos judeus, né, que iam contra o trabalhar da igreja e contra o trabalhar do Senhor através da igreja. Quem não cumprisse a adoração ao imperador e a Roma era condenado à morte. E no caso de Pérgamo, as visões morais, políticas, religiosas, né, elas eram muito distorcidas e promíscuas, né? E quando se pensa assim, mas era fora da igreja. Não, até mesmo dentro da igreja era distorcida essa visão moral, política, religiosa, né? Então o Senhor chama a atenção deles, né? Porque além deles não combaterem, ainda apoiavam as coisas imorais, né? A prostituição, né? A idolatria, todas essas coisas. Ainda a igreja estava corrompida dessa forma, né? Na política também, totalmente corrompida, né? Totalmente não, mas em vários pontos, né, ao invés de combater as coisas ruins, eles estavam ainda, né, fazendo parte disso, né, na prática e na aprovação de tais práticas, né. Segundo a tradição, a terceira carta de João foi endereçada a Gaio, pastor de Pérgamo. A próxima igreja que nós iremos comentar é o ponto 4 da nossa apostila, dessa lição 8, tá? E está aqui, ó, nessa estrelinha aqui, Tiatira, tá? No nosso mapinha, tá? No capítulo de número 2, versículo 18 até o 29, diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti
que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dessa igreja de Tiatira, o que nós temos de informação em nossa apostila aí, como eu disse, não tratamos aqui de localização, essas coisas depois vocês veem no texto, mas principalmente o que é relacionado região, o que acontecia e com o texto bíblico aqui. Tá? Fundada por Seleuco I da Síria no século IV a.C., Tiatira. Conhecida na Ásia pela produção da coloração avermelhada chamada púrpura. Com essa produziam lãs, algodão e linho. E tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos aqui também. Fabricavam também cerâmicas para adorno e de uso doméstico. Fundiam também bronze. E quanto a essa alusão, nós temos no versículo de número 18, que diz assim, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Aí a fornalha de fundição fundindo o bronze, o latão reluzente. Tá? Nós vemos isso, vemos também a questão das vestes, as vestes branqueadas e tudo mais. Vemos aí os tecidos aí, os tecidos fabricados por eles. Jesus destaca boas obras, amor, fé, serviço e perseverança. Então nós vemos aí um trabalho de uma igreja viva. Porém chama-se atenção pelo falso ensino, ali destaca ali o ensino como de Jezabel, manipulador, que ensinava feitiçaria, idolatria, no meio da igreja. E também as obras nicolaítas, novamente a questão da idolatria. Então a feitiçaria, que é essa manipulação das coisas e das pessoas, e a idolatria. E assim agia essa igreja, ensinando falsamente. E o Senhor chama a atenção dessa igreja de Tiatira. No próximo videozinho vamos fazer salvar o vídeo para poder postar, e depois nós voltamos com a igreja de cidade de Sardes, no nosso 8.5, no capítulo de número 3 de Apocalipse. Já voltamos. Vamos lá para o nosso estudo sobre Sardes. Sardes, no capítulo de número 3, versículo de número 1 até o 6, que diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras,
tens o nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça-o e arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De repente, lendo o texto somente sem entrar no contexto histórico, geográfico, econômico, político, das igrejas, por vezes a gente lê ali e fica assim, mas o que ele está querendo dizer com isso? E dentro dos detalhes que nós estamos estudando aqui, nós percebemos algumas coisas importantes, é bem interessante. Lembrando que Sardes está aqui, ao sul de Tiatira, a noroeste de Filadélfia e a nordeste de Esmirna. Sardes, nessa estrelinha aqui, nós temos então a cidade de Sardes. Ela era riquíssima e formosa, e a nossa apostila traz a informação de que ela era quase impossível de ser conquistada. Ela era tão forte que era quase impossível de ser conquistada. Porém, pelas montanhas, achou-se uma forma de ser conquistada por Ciro. E Ciro então dominou essa cidade. Ela se gabava de ser a cidade mais rica da Ásia. Suas obras não eram íntegras. Sua situação era precária espiritualmente. Tanto que está dito ali, diz que vive, mas está morto. Pense estar despreocupado com toda a sua situação física, financeira e tudo mais, e por conta das suas relações, tudo está funcionando corretamente. Porém, o Senhor fala, dizes que vives, mas está morto. Fala ali sobre vestes manchadas, vestes sujas, manchadas, e fala também de vestes brancas, em alusão à produção e venda das roupas de lã e linho que eram comercializadas em Sardes. Então havia ali as vestes que eram comercializadas, e dentro desse comércio ali, trazia muita riqueza para a cidade, porém ali o Senhor, falando através de João, ele traz então essa alusão às vestes, e falando que aqueles que permanecerem, esses sim terão as suas vestes, ou aqueles que se arrependerem, aqueles que se colocarem na presença do Senhor, eles terão as suas vestes branqueadas. E daí nós vamos então agora para Filadélfia. Filadélfia, que fica aqui, ao sul de Sardes, a nordeste de Éfeso, a sudeste de Esmirna, e ao norte de Laodiceia, certo? Vamos lá, no capítulo de número 3, no versículo de número 7 até o 13, diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem,
farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui tem bastante informação, né? Filadélfia vem de Phil e Délfia, ou Delfos, né? Que significa amor fraternal. Né? Ela foi fundada no primeiro milênio antes de Cristo e com o progresso se tornou província de Roma na Ásia. Né? As rotas de Esmirna e Pérgamo, né? Né? Obrigatoriamente, né? Passavam pela Filadélfia. Por ficar em uma região de grande comércio, a igreja então tinha uma porta aberta. Né? Ali no texto fala a respeito de uma porta aberta. Tá? Então tem um grande comércio que financia a igreja. Tá? Porém, por se tratar de uma região de terremotos, era instável. Né? Se tratando dessa região aí com grandes tremores, né? Ela era instável, volta e meia tinha alguns baques aí, né? na sua economia. Mas Jesus prometia um lugar seguro, né? Diferente de Esmirna, um lugar que não teria aquela instabilidade. Né? Em alusão pelas várias ocasiões que a cidade mudou de nome, o Senhor prometeu um novo nome para a igreja. Né? Em diversas ocasiões, antes que ela fosse chamada Filadélfia, né, foi mudado o nome. E agora Jesus promete então que nesse novo lugar, né, haverá também um novo nome. A igreja era muito fiel. Tá? Os judeus faziam perseguição, por isso aparece ali novamente a sinagoga de Satanás, né? A sinagoga para mostrar que eram judeus, né? E judeus que perseguiam, que iam contra Deus, por isso sinagoga de Satanás. Quando fala de prostração e colunas de templo, né? Que fala que eles iriam se prostrar diante deles, né? E as colunas do templo é em alusão ao contraste das festas e dos ritos religiosos da cidade. Né? Eu falava que essa cidade aqui era... esse comércio sustentava a igreja, mas é uma outra igreja que é sustentada pelo comércio. Tá? Um pouquinho mais à frente nós vamos falar a respeito dela, a nossa Laodiceia. Tá? Então, Filadélfia era uma porta aberta, né, para o comércio, então tinha muita prosperidade, porém, né, era um lugar então instável, e o Senhor prometia um lugar seguro para eles com um novo nome, como aconteceu com o nome de Filadélfia algumas vezes. De Antioquia da Síria para Roma, né, tinha uma rota, né? E Inácio estava nessa rota, né, visitou a cidade e posteriormente enviou uma carta à comunidade cristã de Filadélfia. Uma carta conhecida de Inácio foi escrita, né, para a comunidade cristã de Filadélfia. Tá? Na sequência, né, no próximo videozinho aí, nós trataremos de Laodiceia e de Patmos. Tá? Só mais uma pausa e daí nós vamos para o final da nossa aula.
Vamos aqui para a gravação do vídeo sobre Laodiceia. Laodiceia que está mais ao sul aqui, né? A nossa sétima igreja das 7 igrejas, né? E a 7ª cidade que nós estamos estudando. Está registrado no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 ao 22, que diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, cheio de simbologia o texto, né? Nós vamos ver algumas características do texto, né, e dessa região. Fundada por Antíoco II em homenagem à sua esposa Laodique, as estradas que haviam em Laodiceia ligavam a todos os pontos da Ásia. A cidade era de grande importância política, cultural e religiosa. Essas duas cidades são muito importantes, vizinhas de Laodiceia, Hierápolis e Colossos, né? Formavam um triângulo de riqueza e poder, né? Nós temos a referência de Colossenses capítulo 4, versículo 13, que mostra elas vizinhas, né? Essas três formando esse triângulo de riqueza e poder. Ambas necessitavam uma da outra para que isso acontecesse. Deu-se atenção à oftalmologia, por isso seus colírios eram famosos. E ali nós vemos no texto o Senhor utilizando: olha, você diz que é tão poderosa, tão rica, mas você está precisando de colírios nos seus olhos. Né? Precisa ir passar um colírio nos olhos porque alguma coisa estava errada. Tá? Existia uma poderosa guarnição romana e dessa somava-se muito dinheiro, grandes quantias de dinheiro, e a igreja se sustentava dessa guarnição, né? E isso trazia aí um certo problema também para a igreja. Tá? Era fabricado tecidos pretos caríssimos nessa cidade também, né? E em contraposição, o Senhor fala, né, de que as vestes deles seriam trocadas por vestes brancas, né? Lembrando que o tecido que eles fabricavam eram pretos e caríssimos, e isso gerava muito dinheiro. Porém, essa riqueza não estava fazendo muito bem para eles, né, na questão espiritual. Outra coisa é que não havia água na cidade, né? Essa cidade era abastecida pela água que vinha de Hierápolis, né? Eram abastecidos pelas termas de Hierápolis, que chegavam a eles através de aquedutos, né? E chegavam mornas na cidade. Né? Então, porque não és quente nem frio, né? Mas és morna, te vomitarei da minha boca. Então o Senhor coloca aí a situação comparada à vida espiritual da cidade. Tá? Paulo não conheceu os de Laodiceia, né? Nem também os de Colosso. Até isso daqui era uma novidade para mim, né? Porém a nossa apostila traz essa informação para nós, né, de que ele não conhecia pessoalmente os irmãos de Colosso, mas sim Epáfras, o seu colaborador. Tá?
E das reprimendas que o Senhor traz sobre as 7 igrejas, foi a maior. E pelo fato dela se julgar grande, rica e suficiente, né, vem então uma repreenda bem severa sobre eles, né, mas apesar disso, né, a palavra diz que o Senhor a amava muito. Tá? E das 7 igrejas são essas informações. E agora sobre Patmos, a ilha, né, que marca o fim da atividade neotestamentária. Ela media aproximadamente 96 quilômetros quadrados, né, era formada por rochas vulcânicas, montanhas e também era estéril, né, em muitas situações ela é estéril. Seus habitantes viviam da agricultura local, então ela produzia alguma coisa, porém, né, apenas para o sustento local ali, não havia muito comércio nessa região, né, nessa ilha. Quase não havia comércio, né, e nos dias apostólicos servia de refúgio de piratas, né. Possuía um dos maiores portos, porém fora das rotas comerciais. E foi local, né, do exílio de João em 95 depois de Cristo. Existiam 3 condenações que levavam as pessoas, né, para essa ilha: a deportação dos cidadãos romanos, né, a extração de ouro, né, e algo que eu achei bem engraçado também, que mandavam as pessoas para extraírem ouro, né, condenadas a extraírem ouro, porém não existiam minas em Patmos, né? Não existia mina de ouro lá em Patmos, mas eles ficavam lá então trabalhando para achar um ouro que não existia. Tá? Obras públicas, né? No caso aqui tinha um termo latino, né, que significava obra pública, tá? E João foi separado nessa condição, né? Porém ele foi separado da igreja, né? Ele já velho, né? Não iria produzir muito, porém ele foi condenado a isso, né? A produzir as obras públicas, né? Para Roma, né? Mas no caso aí, no plano do Senhor, era um momento para que fosse entregue a revelação do Apocalipse, né? Para que a igreja tivesse então essa revelação dos momentos finais da humanidade. Amém? Essa é a nossa aula de hoje, né? Eu espero que seja útil para você, né? E que seja abençoador nos seus estudos também. Deus os abençoe e até a próxima.